Bom, agora a gente segue falando sobre esse ritmo aí de temporada de balanço, que está começando a ganhar velocidade nessa semana, inclusive no dia de hoje. Em breve saem resultados importantes das varejistas Magazine Luiza, Asas, Casas Bahia, Americanas. Isso só um exemplo, tá? Tem muito mais vindo aí. Para falar sobre as expectativas para o balanço das varejistas, a gente recebe a CEO da AGR Consultores, Ana Paula Tosi. Tudo bem, Ana? Bem-vinda mais uma vez. Boa tarde para você. Boa tarde, muito obrigada pelo convite. Quero muito te ouvir sobre o que esperar, então, sobre esses balanços. A gente que acompanhou de perto esse cenário aí das varejistas no começo do ano, com muitas movimentações que aconteceram. O que esperar de modo geral? Eu não sei se você prefere começar destacando alguma varejista em específico ou falar do cenário geral. E aí eu deixo aí para você escolher qual caminho preferir. Acho que a gente tem que começar falando pelo varejo geral como um todo, né? A gente tem um desafio, já começou 2025 com um desafio muito grande, a gente tem tido aí nas últimas semanas novos desafios, então o varejo tem aí uma expectativa da publicação dos balanços. Alguns varejistas que fizeram suas lições de casa, a gente tem uma boa expectativa, a gente tem a boa surpresa da ASA que se acertou em termos de fusão, e a gente já viu aí a valorização das ações. Talvez não venham refletido ainda os resultados no balanço, mas certamente a gente deve ver um plano de implementação mais veloz. A gente tem expectativa no varejo de eletroeletrônico, ainda um impacto negativo de taxa de juros, até porque a gente só tem perspectiva de queda de taxa de juros para o ano de 2026, para o segundo semestre de 2026. E isso para o varejo que trabalha com um item de maior valor agregado é um desafio, né? A gente tem algumas operações que estão se reestruturando, como Casas Bahia e como Americanas, que devem trazer nos seus resultados já os números da efetividade da implementação dessas transformações. Então, e a gente tem o segmento de farmácias, né? E eu costumo dizer que quando a gente fala de varejo é uma coisa muito ampla, a gente tem impactos diferentes em cada um desses grupos de varejistas, mas a gente ainda tem aí, nas grandes redes de farmácia, expectativas estáveis aí desses balanços, até porque o 2025 para essas redes também começou desafiador, eles tiveram excelentes resultados em 2024, e eu acho que quando a gente começa a olhar a comparação do primeiro semestre de 25 com 24, a gente vai ter aí algumas frustrações, resultado do bom crescimento de 24, né? Perfeito. E aí queria até entender se, na sua avaliação, a desvalorização do dólar nesse primeiro trimestre pode ter também impactado de alguma forma em arrecadação ou não. O impacto no varejo com relação à variação do dólar, ele se dá pelo movimento de compra de mercadoria, né? Então a gente perde o poder do valor de compra de mercadoria, a gente acaba tendo que passar isso para o consumidor final. No varejo vestuário, acessório, esportivo, enfim, esse varejo ele já é comprado no semestre, né? A gente compra essas mercadorias com mais de 6 meses de antecedência, então a gente enxerga o rebate do valor do dólar nas coleções seguintes, ou seja, no próximo semestre. Então, esse impacto deve vir aí. No caso do eletroeletrônico, não, a gente já recebe esse impacto com mais velocidade, né? E aí, quando a gente fala de inflação, a inflação para qualquer um desses segmentos é ruim, porque a gente trabalha com a perda do poder de compra do consumidor, o que às vezes a gente pode até dizer que mantém uma certa estabilidade na receita, mas a gente perde a capacidade de venda unitária, o que quer dizer que a gente está perdendo de mercado de alguma forma. Perfeito. Outro ponto que eu queria entender na sua percepção diante desse cenário também, o que a gente tem acompanhado, é se a gente teve, por exemplo, no fim do ano passado, fim do ano passado, no terceiro trimestre, um cenário de Black Friday, que a gente sabe que ajuda bastante o varejo, Natal. De modo geral, historicamente, como é que funciona esse primeiro trimestre para as varejistas? O varejo, e aí a gente tem que separar de novo os blocos, né? A gente tem Sim, um impacto positivo do inverno, né? A gente verdade. tinha previsão de ter um inverno mais forte esse ano, e ele se consolidou, o que é muito positivo para todo o varejo vestuário. Então a gente vai enxergar aí, porque o inverno é a estação do ano que a gente tem mais margem para o varejo vestuário. Então a gente deve enxergar nessas vendas desse inverno um impacto positivo nas margens e na receita.
né? Então, essa é uma visão boa que a gente tem. Em termos de primeiro semestre, quando a gente compara o varejo, a gente vai sempre comprar o same store sales e a gente também acaba comparando os mesmos períodos, é o primeiro semestre contra o primeiro semestre. A gente já tem, no primeiro semestre, a data mais importante é o segundo domingo de maio, é o Dia das Mães, que é uma boa época para quase todo tipo de varejista, né? E a gente teve um bom Dia das Mães, não foi excepcional, mas foi um bom Dia das Mães, e assim a gente também vai ter esse reflexo num bom inverno, né? As expectativas do segundo semestre, e aí eu acho que vem uma questão de trazer essa expectativa do segundo semestre para o valor presente, né? A gente não tem tido uma boa perspectiva para o segundo semestre, por todas as razões que a gente está discutindo, e inclusive pela inadimplência do consumidor, pela expectativa em relação à economia para o segundo semestre. Acho que todos os efeitos, os ruídos que a gente tem nas questões políticas em cima das perspectivas do consumidor e do ano consumidor, e onde estão as principais datas, né? A gente vai enxergar aqui Dia dos Pais em agosto, a gente vai enxergar Dia das Crianças para o varejo de brinquedo, a gente vai de Black Friday e vai de Natal. Então, eu diria que hoje o varejo está com um foco num planejamento e numa preocupação de receita para esse segundo semestre. Perfeito. E você falou inicialmente sobre o impacto de uma taxa de juros alta, que, claro, já vai ser sentida bastante agora, especificamente nesse primeiro trimestre, mas eu queria entender a sua projeção, levando em consideração que a gente chegou agora nesse primeiro trimestre numa taxa de juros de 15% e que essa sensação aí de taxa de juros muito mais alta, num valor recorde, inclusive, vai ser sentido só com um tempo maior. Queria entender a projeção que vocês estão fazendo para o varejo começar a realmente sentir os impactos de uma tarifa de 15%, de uma taxa aí de 15% da taxa Selic, porque a gente sabe que demora um pouquinho mais. Ainda aqui no primeiro trimestre já está sentindo aí uns 14,75, enfim, um aumento ainda relevante, né? A taxa de juros ela tem para o varejo dois impactos, o que a gente chama do olhar para dentro e o olhar para fora. No olhar para dentro, as taxas de juros para financiar a operação do varejo ficaram muito altas. Então, quando eu olho o custo de oportunidade de montar uma nova loja, de redesenhar um centro de distribuição, de investir em tecnologia, de focar em inteligência artificial, todos esses investimentos, quando eu olho o retorno do investimento deles em comparação a uma taxa, a um custo de oportunidade de uma taxa de investimento de um juros a 15%, quer dizer, se eu falar em pegar em 95%, 100%, 110% de CDI, não se justificam os investimentos com essa taxa de juros. Então, esse impacto é alto. Além disso, no olhar para dentro, a taxa de juros alta impacta o custo da dívida. E aí, se a gente for olhar para todos os balanços, o crescimento do custo de carregamento da dívida para todo o varejo, se você olhar nos últimos 2 anos e eu chegando a 15%, ele se faz aí quase que insustentável. E olhando para fora, que é o segundo olhar, a taxa de juros mais alta ela vai bater no bolso do consumidor no dia seguinte, né? E daí a gente olha a taxa de juros que o consumidor olha não é a de 15, é a de 400% que eu tenho no crédito bancário, nas dívidas do cartão de crédito, e essa taxa de juros come o poder de compra do consumidor absolutamente no dia seguinte de um aumento de taxa de juros. Então, se eu olhar pelos dois lados, a taxa de juros pune o varejo com força, tanto no olhar para dentro quanto no olhar para fora. Perfeito. E aí queria entender a sua projeção também olhando para Magalu, olhando para Casas Bahia também. Você citou Americanas, queria ouvir um pouco mais especificamente sobre essas empresas e o que mais você quiser destacar com relação a varejistas, se tiver alguma outra marca que seja relevante nesse sentido para você. A gente vai enxergar nos balanços da Magalu. A Magalu vem fazendo um trabalho excepcional. Eles têm uma visão de longo prazo que traz para o investidor um certo conforto de estratégia, de colocação, traz clareza nos seus objetivos, né? É lógico que os desafios econômicos, macroeconômicos, que é a operação do eletro no geral, e aí vale para os três, são enormes, mas eu tenho que olhar para um resultado e para uma visão de longo prazo. E eles estão fazendo um bom trabalho na diversificação
de portfólio, inclusive a depender menos, então, de uma taxa de juros financiando os itens de alto valor agregado. Na Casas Bahia, a gente vai enxergar o resultado aí desses 6 meses de disciplina restrita, de gestão de custo, de rentabilidade de loja, deu uma estabilidade nas discussões de conselho versus o C-level, então isso traz uma tranquilidade para os executivos executarem seus planos de ação, mas a gente vê pouca inovação, a gente vê pouca mudança significativa em portfólio, mudança significativa em estratégia. O que faz sentido, porque o trabalho da Casa Bahia nesse curto prazo tem que ser arrumar a casa, né? Com lojas americanas, a gente já sabe o que vem por aí, né? Fizeram uma redução drástica no volume de lojas, um reposicionamento mais pesado, a gente deve começar a sentir os resultados positivos nesse fechamento. Perfeito. E aí, Ana Paula, também olhando para o cenário agora de um segundo trimestre, o que esperar para esse restante aí de ano, um segundo semestre especificamente também? O que esperar? A gente tem acompanhado muitas movimentações, inclusive com relação aí a tarifas de Donald Trump, que vai bater mais aí quase num terceiro trimestre, na verdade. E aí eu queria te ouvir com relação a isso, até com relação a como é que o varejo pode sentir esses impactos de tarifa de Donald Trump, no caso, dos Estados Unidos, mas de modo geral, como é que vocês têm acompanhado esse cenário para ficar de olho no que resta aí desse ano? Acho que na questão Donald Trump, a gente vai olhar esses impactos muito fortes nas indústrias exportadoras, né? Quando eu olho para o varejo tem um viés mais importador. Essa instabilidade de relação internacional com os Estados Unidos, ela pode trazer algumas oportunidades para o Brasil importador, né? Então, a partir do momento que eu ponho barreiras tarifárias para os Estados Unidos importar de diversos outros países do mundo, esses outros países devem trazer ofertas melhores para aqueles países que não têm uma relação comercial tão estreita com o Brasil, por exemplo. Né? Então, para o varejo tem essa visão que é diferente do agro, que é diferente da indústria exportadoras, enfim. Por outro lado, e eu acho que esse é um lado muito sensível, é o lado de confiança do consumidor, é um pouco o desânimo que a gente traz para o empresário brasileiro com a instabilidade que a gente vive dentro do nosso país e o que a gente provoca de instabilidade para fora no nosso país. Então, essas questões, que são questões que a gente poderia dizer que são emocionais, mas na verdade elas trazem um contexto de instabilidade e de insegurança como um todo. Se a gente está brigando agora com os Estados Unidos, com quem a gente vai brigar? Se a gente não está conseguindo fazer essas discussões com os países que são os principais parceiros do Brasil, como é que a gente vai se reposicionar? E essa sensação de não saber o que vai acontecer é o que pode existir de pior para o empreendedor. A gente não ter uma visibilidade, é claro que nós brasileiros, inclusive eu como empresária, a gente, claro que a gente está acostumado com uma certa instabilidade no Brasil. Acontece que a gente agora está com estabilidade de todos os aspectos. Então, isso cria na gente um pouco de freio no pé. A gente precisa esperar para tomar a decisão. E também cria no consumidor final um pouco de desconfiança de como é que eu vou gastar meu dinheiro. Será que não é melhor eu segurar as minhas contas agora para entender como esse ambiente vai ficar? Então, o ideal para o empresário brasileiro, o ideal para o Brasil é que a gente tivesse um pouco mais de visão de previsibilidade e estabilidade. Perfeito. E ao mesmo tempo, esse não é o cenário, então é questão de se adaptar e não dá para sair comemorando, né? Tem que ter o pé no chão. Exatamente, exatamente. É um cenário de pouco risco. Quando eu falo de pouco risco, eu falo pouco investimento e pouca inovação. Muito bem. Ana Paula Tosi, CEO da GR Consultores, obrigada mais uma vez pela presença, pela conversa. Uma boa semana aí para você. Bom restinho de semana. Muito obrigada e para vocês também. Obrigada.